Olá, que Deus te abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha, eu tenho aqui uma palavra muito forte para falar para você. Preste bem atenção, como é importante as pessoas realmente fazer o melhor para Deus. Como é importante isso. E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas não se dando muito para o Senhor. A gente vê as pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito, essa é a grande verdade. Mas é muito importante quando a pessoa se lança aos pés do Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, faz o melhor no altar de Deus. Olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, o Senhor Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso com alabastro e com um óleo. E chegando por detrás, derramou sobre os pés dele o alabastro e ungiu os pés dele e chorou muitíssimo e depois enxugou os pés dele com seus cabelos. Olha que coisa interessante. A história dessa mulher aqui é fantástica, fantástica. Você vai ver, a gente vai continuar lendo. Ela chega, a Bíblia diz que ela veio da cidade e deixa registrado que ela era pecadora. Então, nós estamos falando de uma pessoa que pecava contra Deus. Se ela prostituía, se ela roubava, eu não sei. Aqui, eu vejo que essa mulher, ela tinha um problema seríssimo. Ela não aguentava mais viver da forma que ela estava vivendo. Ela queria se libertar daquele mal, daquele pecado, daquele peso, aquela situação que estava levando ela a sofrer. Por que eu falo isso? Porque ela entra dentro da casa de um fariseu, tá certo? Aonde os homens estavam todos ali para jantar, e ela entra e abraça o pé do Senhor Jesus, joga o perfume, que era caríssimo, era quase um ano de salário que valia aquele perfume, unge, chora aos pés dele, enxuga com os cabelos, no meio de todo mundo. O desespero daquela mulher de se libertar daquele pecado era imenso. E aí ela, depois que unge, que chora muitíssimo e seca os pés dele, as pessoas então começam a repreender, dizendo: poxa, ele não está vendo que essa mulher é uma pecadora? Não está vendo que essa mulher não pode tocar em um santo, no puro, numa pessoa religiosa? Por que ele deixa essa mulher fazer isso? E o Senhor Jesus, vendo tudo que eles estavam falando, inclusive um, disse: poxa, esse perfume que ela jogou nos pés dele poderia ser vendido e esse dinheiro ser dado aos pobres. E o Senhor Jesus só ouvindo, todo mundo ali conversando, e ele ouvindo os comentários sobre aquela mulher. E aí ele deixou uma palavra registrada, que está aqui no texto, que diz o seguinte: olha, essa mulher, ela foi a única que fez o melhor. Porque eu cheguei na sua casa, você nem lavou meus pés, falou lá para o fariseu, vocês não fizeram nada. Essa mulher não. Além dela jogar todos o seu perfume, e ungir os meus pés com o melhor perfume caríssimo, ela além disso ungiu, chorou nos meus pés e enxugou os meus pés com o cabelo dela. Quer dizer, ele disse o seguinte: essa mulher fez o melhor. Ela mostrou para mim o quanto ela queria mudar a vida dela. Ela mostrou para mim que de fato ela estava disposta a tudo para sair daquela vida que ela estava vivendo, que era uma vida desgraçada. Uma mulher pecadora, naquela época, puxa, era defamada, envergonhada, humilhada, não entrava nos lugares,
As pessoas baniam. Imagina a situação dessa mulher, imagina. Mas ela foi até o Senhor Jesus e expressou um dos maiores sentimentos que uma pessoa pode expressar a Deus: a entrega total no altar. Ela se lançou por inteiro, ela não se preocupou com nada, se havia sacrifício, se ela ia ser humilhada, se ia apedrejada. Ela só queria estar ali, naquele lugar, nos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus exalta aquela mulher, exalta. Mas a coisa mais interessante, além dessas que eu já falei, é uma das mais interessantes, porque são tantas, né? É maravilhoso esse texto. Foi que essa mulher saiu dali. Quando ela fosse sair dali, disse: mulher, vá, porque os seus pecados foram perdoados. Ela sai dali tranquila, livre, sem condenação mais nenhuma. Ela abraçou a palavra, ela acreditou na palavra, recebeu a palavra e partiu para viver a vida dela agora, não mais como pecadora, mas como uma pessoa que se redimiu dos seus pecados. Que coisa linda, que coisa linda. Só que passou-se o tempo. Vamos aqui em João, por favor. João capítulo 11. O tempo passou. E essa mulher, meu amigo, minha amiga, ela, na vida, como todo mundo, teve outros problemas. Mesmo ela tendo se arrependido, mesmo ela tendo se entregado, né, feito o melhor para Deus no altar, isso não quis dizer que ela estava livre de problemas. Problemas existem. Enquanto a vida, nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldade, vamos ter luta. Só que quando veio esse problema na vida dela, né, ou esses problemas, ela estava firme, porque ela tinha depositado nos pés do Senhor a vida dela. Então, a briga dela já não era mais dela, já pertencia ao Senhor. Porque aqueles que entregam a vida ao Senhor se torna nova criatura, tudo se faz novo. O que ele quer dizer com isso? Eu passo a defender essa pessoa. Aqueles que estão na luz não andam em trevas. E aí veio na vida dessa mulher o seguinte: a morte. Veio a morte do irmão dela, o Lázaro, que ela amava muito, que está aqui em João capítulo 11. A morte de Lázaro. A morte de Lázaro. E aí veio esse problema. E ela então pede às pessoas para chamar o Senhor Jesus. Pediu para chamar. E ele veio atender. Meu amigo, minha amiga, olha, é incapaz de Deus não responder uma pessoa que faça a vontade dele, que realmente entrega a vida dela no altar. É incapaz. Eu fico pasmo quando uma pessoa diz assim: ah, bispo, eu estou indo para a igreja, mas eu não estou vendo o resultado. Ah, bispo, eu estou indo para a igreja já há anos e não aconteceu nada. Olha, isso me deixa irado contra o diabo. Irado. Porque o meu Deus, o Deus da Bíblia, dos céus e da terra, aquele que sacrificou por nós, ele disse: eu não sou homem nem filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Se eu prometi, eu vou cumprir. Aí essa mulher então manda chamar. Aí vem o Senhor Jesus. E aí a história diz, né, que Marta, não Maria, Marta teve aquele diálogo com o Senhor Jesus, aconteceu aquilo tudo. E então o que acontece? O que acontece? O Senhor Jesus ressuscita Lázaro. O Senhor Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Por quê? Porque essa mulher, eu quero ler aqui de novo, aqui, olha só. Estava enfermo Lázaro em Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu de bálsamo os pés do Senhor Jesus. Olha que coisa linda! Lá atrás, nós conhecemos essa mulher como a da cidade pecadora. Aqui, nós conhecemos ela como Maria, a mulher
que ungiu os pés do Senhor Jesus. Aqueles que plantam, colhem. Ela agora estava colhendo o que ela plantou. Porque veio a tragédia, veio o problema. Nas nossas vidas vão vir problemas. Nós vivemos num mundo cruel, maldito, que o Senhor Jesus disse que já do maligno, onde tem corrupção, onde tem roubo, tem desonestidade, tem maldade, tem pessoas que maquinam o mal de dia, de noite, toda hora para prejudicar os outros. Nós estamos nesse mundo. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, disse ele, o diabo não toca. A morte chegou na casa de Maria. A morte chegou. Mas por elas ter colocado a vida dela no altar, aleluia, a morte que chegou teve que sair. Diga amém. Está entendendo, sim ou não? Então não importa o que está acontecendo na sua vida. Se você está no altar de Deus, fazendo a vontade de Deus, essa praga, escuta bem, eu como profeta vou determinar, tem que sair em nome de Jesus. Tem que sair, pô. Tem que sair, seja dívida, seja problema no relacionamento, seja problema de saúde, seja o que for. Tá aqui, ó, essa mulher que até então era conhecida como a pecadora, hoje é conhecida como Maria, quer dizer, a identidade dela foi revelada, tá certo? Igual a minha, eu era conhecido como o cara, né? Hoje eu sou conhecido como o Bispo Renato, mudou a identidade da minha vida. Tá entendendo, sim ou não? O Senhor Jesus vai na casa dela e diz, Lázaro viverá. E foi até o túmulo. E aí mandou Lázaro sair. E Lázaro saiu. Essa mulher deixou para nós a certeza de que tudo que nós fazemos no altar de Deus, seja o que for, fazemos o melhor, evangelizamos, somos dizimistas, somos ofertantes, cuidamos da casa do Senhor, passamos a cuidar da obra de Deus, a resposta vai ser dada no momento de Deus, vai acontecer um milagre. Não tem diabo que pare aqueles que estão debaixo ou nos pés do Senhor. Não tem quem, não tem nada que pare. Então eu fico revoltado quando eu escuto pessoas dizendo, ah, bispo, eu estou indo para a igreja há muito tempo e não acontece nada. Aí eu pergunto, você entregou a sua vida ao Senhor? Não, bispo, só sabe, né? Nós somos falhos, né? Ah, é pouquinho do inferno esse diabo, pô. Pô, eu não entendo isso, rapaz. Eu quando fui para o meu Deus, eu vivi numa vida desgraçada dentro de uma comunidade, uma vida do diabo. Eu cheguei e falei assim, ó, se o senhor é esse Deus que esse cara tá falando aí, que esse pastor tá falando, falava assim na época, né, porque eu não era cristão, eu falei, se esse cara tá falando aí, hoje eu chamo de pastor, né, mas antes eu chamava de cara. Falei, se tu é esse Deus que esse cara tá falando aí, se tu mudar minha vida eu te sirvo, eu deixo de fazer tudo que eu faço. Deus naquele dia tocou na minha vida, ele viu no meu coração sinceridade. Meu Deus, a pessoa quer que Deus faça as coisas na vida dela, mas elas não são sinceras. Elas ainda continuam com túmulo, elas continuam ainda com morte, com desejo de pecar. Maria, quando saiu lá dos pés do Senhor Jesus, que ele disse, vá mulher, os seus pecados foram perdoados, ela saiu purificada, ela saiu limpa, ela saiu restaurada, ela saiu renovada, ela tinha convicção de que ela tinha feito a coisa correta, ela entregou nos pés do Senhor a vida dela. E ali sacrificou outra coisa que muita gente não gosta de fazer, que é ir na igreja só pedir, só pedir. Ah, bispo, eu sou obrigado a dar. Ninguém é obrigado a nada, porcaria nenhuma. Mas todos aqueles que servem ao Senhor têm obrigações. E muita gente não quer ter obrigação. A obrigação que elas querem ter é de pedir e ser respondida. Ah, eu pedi, eu quero resposta. Essa mulher, ela se derramou e lançou nos pés dele o melhor perfume, que todo mundo que estava ao redor falou, poxa, pelo amor de Deus, ela está dando o melhor perfume, poderia vender e dar aos pobres, mas ela fez para o Senhor. Outra coisa que muita gente tem costume de fazer, eu vou abrir no leque aqui, tá certo?
para a gente entender. Tem gente que fala assim, eu não dou dízimo na igreja, eu não dou oferta, mas eu compro comida para os pobres. Compra com seu dinheiro, porque o dízimo não pertence a gente, pertence a Deus. O dízimo pertence ao Senhor. Entrega, ele diz assim, entrega o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É na casa dele. A pessoa pega o dinheiro de Deus, né? Que é aquele que ela tem que depositar no altar para pagar luz, pagar aluguel, manter a igreja. Aí compra alimento, como se ela estivesse fazendo grande coisa. É como uma pessoa que chega para o outro, pede o dinheiro emprestado, tá? E com aquele dinheiro emprestado ela gasta tudo, depois não paga a pessoa. É justo isso? É justo uma pessoa pegar o dinheiro da outra e gastar? Como é que as pessoas querem pegar o dízimo e a oferta? Aí fala pra mim. E o pior é que vem com descarado. Não, bispo, eu não dou dízimo na igreja. Eu pego meu dízimo e compro de alimento. O que não é seu, né? Por que tu não pega o seu dinheiro? Dá o dízimo, pega lá o seu dinheiro e compra o alimento e dá para os pobres. Foi o que o Senhor Jesus falou. Com os pobres sempre estarei. Mas ela fez o melhor. O que ela fez? Ela não vendeu para dar para os pobres. Ela deu nos pés do Senhor. E por isso ela foi exaltada. Por isso ela foi exaltada no meio de todo mundo. Porque todo mundo queria largar a lei em cima dela. O Senhor Jesus falou, opa. Ela fez o melhor. Vocês nunca fizeram isso por mim. Aí eu escuto pessoas dizendo, bispo, mas não é bem assim, né? Que Deus é esse? Igual eu escutei ontem uma pessoa falando comigo. Aí disse assim, mas Deus era político, Jesus era político. Aquele cara, eu falei, olha, se você não gosta de Jesus, isso é contigo, mas eu amo. Então eu não vou aceitar você falar desse jeito na pessoa que eu amo, né? Vamos dividir aqui, eu tô aqui te ouvindo, beleza, tranquilo, mas vamos respeitar. Aí ele, não, porque, poxa, você vê, ele era astuto, né? Ele foi jogando ali, e na verdade, ele era um comunista, porque ele jogava contra o governo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, tu não conhece porcaria nenhuma da Bíblia. Ele não foi contra ninguém. Tanto não foi que ele pegou a moeda e disse, qual é a cara que está aqui nessa moeda? É César, então dê a ele o que é dele. E dê a Deus o que é de Deus. Ele separou. E ele não era, eu falei para essa pessoa, o que você está falando? Porque ele não veio mandar em ninguém. Disse, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então cabe à pessoa a escolha. Aí ele foi calando. Mas tem gente que sabe, só dá péssimo testemunho. Por isso que essas pessoas falam isso. Porque tem cristão que dá péssimo testemunho. Está dentro da igreja falido, casamento desgraçado, às vezes está no altar pregando, mas bate na mulher, trai a mulher, mulher que está aí, um monte de mulher que sai pregando, mas são mulheres que falam mal dos outros, dá péssimo testemunho. Aí o nome do nosso Senhor vai sendo envergonhado. Infelizmente é isso, ele falou disso. O meu nome será jogado à vergonha. Por quem? Pelo ímpio? Pelo aquele que não conhece? Não, pelas pessoas que conhecem ele. Então eu fico triste, meu amigo, minha amiga, me perdoa, é um desabafo aqui contra essas pessoas que falam mal da igreja, que falam mal de liderança. E pior, são aqueles que estão dentro. Porque quando censuraram aquela mulher, né, quando censuraram Maria, que jogou o bálsamo lá, né, nos pés do Senhor, o melhor perfume, ungiu e secou com os cabelos, eram aqueles que eram religiosos. Tem um monte de religiosos dentro das igrejas. Um monte de religiosos, quer mandar no pastor, quer mandar na obra, né? E o pior, me desculpe, tá? Se eu vou falar coisas aqui que venha entristecer, mas é para falar. São levantadas diáconos, pastores, obreiros, bispos, né? São levantadas líderes. E aí eles bagunçam, faz besteira no altar, falam besteira. Eu vi um pastor falando esses dias que a pessoa não precisa estar na igreja, porque ela é a própria igreja, que ela não precisa dar dízimo, ela pode pegar o dízimo dela e comprar alimento para dar para os outros. Para mim esse pastor é pastor de Satanás, porque só tem um espírito que quer ver a obra de Deus parar, chama-se demônio, que está numa emissora aí que diz, fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas os botequins estão lotados, né? As boates estão lotadas,
Os bares estão lotados, as praias estão lotadas, os mercados estão lotados, tudo está lotado, mas a igreja não pode. Infelizmente, aqueles que estão doentes na fé, porque a Bíblia fala dos doentes da fé, estão dando ouvido e deixam de vir à igreja, e deixam de honrar os compromissos. Deixam de honrar, que é um grande problema, porque se você sabe o bem que você pode fazer e não faz, se a pessoa sabe e não faz, ela paga um preço. Não adianta, o Senhor Jesus falou. Ele falou, ó, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. E o salário do pecado é a morte. Por isso, eu deixo registrado que por isso, muitos dentro da igreja estão falidos, estão vivendo um relacionamento destruído, saúde destruída, tudo destruído. Tudo destruído. Por quê? Porque não são fiéis a Deus. Não são. Deus falou, ó, aqueles que são fiel a mim, eu serei fiel a eles. Então é uma troca. Não é uma barganha, é troca. Essa mulher, quando ela precisou, ela tinha crédito com Deus. E olha, meu amigo, minha amiga, tem muita gente que não tem crédito não, hein? Tem muita gente aí que eu vou te falar. Aí, desculpe aqui, né? Não estou desmerecendo nada, é só uma pregação, um entendimento para a gente chegar a um ponto. Muita gente sobe monte, fica dias e dias no monte, mas desce de lá, vai pecar, pô. Ou quando não está lá, porque eu já vi, eu não estou falando coisa que eu não vi e não ouvi. Tá falando mal dos outros. Poxa, aquela irmã podia pegar mais firme, aquele pastor podia fazer isso, mas o meu pastor da igreja não faz aquilo, quer dizer, vai para o monte para fazer fofoca. E não para buscar a presença de Deus. Por isso que eu sou muito reservado. Eu não gosto muito de ir para o monte, não. Né? Quando eu vou, eu escolho um cantinho lá num cantinho e vejo se não tem ninguém, porque ali eu quero estar sozinho com meu Deus. Infelizmente, a gente está vivendo uma época difícil. Como essa mulher aqui, tem muitas pessoas hoje que chegam na igreja e se decepcionam. Igual eu peguei uma pessoa e falei assim, eu não quero ser cristão. Chega na igreja uma fofocada do diabo. Eu vi, né? Aí eu falei assim, olha, desculpe, mas se Deus permitiu você ver isso, e você não gosta disso, por que você não vem fazer parte da igreja para que essas pessoas saiam e você fique? Tá entendendo, sim ou não? Então nós estamos vivendo um evangelho frio, um evangelho de, já viu, leitinho, você bota na água e desmancha toda, é assim, a pessoa parece um leitinho, que qualquer problema ela sai da igreja, qualquer problema ela deixa de servir a Deus, deixa de ser fiel no altar. Quem paga o preço não é Deus, não é a obra, a obra vai sentir. Quando a pessoa não dá dízimo, não dá oferta, a obra até sente, mas Deus levanta outro. E ela, em vez de ser abençoada, não vai alcançar a resposta. Você vê que Maria alcançou a resposta, mas porque lá atrás ela plantou. Quem planta, colhe. Chegou a hora, amém? Meu amigo, minha amiga, Deus está dizendo para você, volte ao primeiro amor, não abandone isso não. Olha, a vida é sua, eu sempre deixo isso claro, eu sou apenas um pregador da palavra, e falo aquilo que Jesus botou, não estou falando o que eu acho, que eu penso, até porque não mudaria a sua vida, eu falo que a Bíblia está escrita aqui, você pode ir lá em Lucas, né, capítulo 7, versículo 36 em diante, e depois você pode vir aqui em João capítulo 11, versículo diante, você vai ver a história dessa mulher que é fantástica, linda, maravilhosa, aonde ela mostrou o que é se entregar aos pés do Senhor. O que é? O que é se dar para o Senhor? Não, eu não entendo quando a gente acolhe uma pessoa e ela fala, não, bispo, olha, agora, olha, eu não largo Jesus, eu morro, mas largo Jesus. Aí, eu lembro de Pedro, né? Quando o Senhor Jesus falou para ele, Pedro, ele disse, não, Senhor, pelo Senhor até morro. Ele disse, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. Não deu outra, né? Não deu outra. Então, meu amigo, minha amiga, você que ama o Senhor Jesus, está vivendo uma vida aí difícil, se derrama aos pés do Senhor, volte para o altar. Esse negócio de fica em casa, são filhos do capeta que manda fazer isso. Vai para a igreja. Aonde nós alcançamos o milagre quando precisamos? Não foi na igreja?
Você não estava na igreja? Você não foi lá buscar a resposta? Você não teve a resposta? Por que agora você não precisa mais estar na igreja? Porque o diabo quer que você saia da luz para voltar para as trevas e ele arrebentar a sua vida, se isso já não está acontecendo. Se isso já não está acontecendo. Então, uma palavra poderosa, né, de Deus para os nossos corações, deixou claro que Ele é Deus de resposta e que Ele não deve a ninguém. A pessoa botou uma moedinha no altar, seja 1 centavo, Deus vai honrar ela. Só que ela vai colher aquilo que ela plantou. Então, ela plantou 1 centavo, então ela vai colher ali, eu não sei, eu não vou fazer conta porque eu não sei fazer conta dessas coisas, né? Com Deus a gente não faz conta, né? Deus ele é perfeito, Ele sempre dá a gente além daquilo que a gente merece. Mas volte para o Senhor, não fica aí dando ouvido a Satanás, ouvindo o diabo, aceitando as queixas, deixando de estar na casa do Senhor, cumprindo com as suas obrigações, porque isso não vai mudar a sua vida. Não vai. Não vai. Amém? Eu fico irado. Tô rindo, mas doido para pegar um Satanás para queimar ele. Domingo eu vou estar na igreja, sacudindo, de manhã 9h30 e 7h30 da noite. Vou estar lá. Pode falar mal de mim. Igual já falaram. Pô, esse bicho tá achando que ele é o dono da verdade. Eu não sou dono de porcaria nenhuma. Nem de mim. Nem essa carne aqui me pertence, porque veio do pó e para o pó vai retornar. Nada meu. Eu vou morrer, vai ficar tudo aí. Depois que eu morrer, pode vir aqui pegar minha camisa. Ué. Não fica nada pra gente. O que fica pra gente? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nem a lembrança, porque depois isso aqui tudo fica. Aqui é apenas o passaporte. A nossa vida é um passaporte que nós pedimos a Deus para assinar através do que nós fazemos para Ele, para ir para a salvação. Salvação, Jesus, passaporte, assinou, salvação. Mas para Ele assinar o passaporte, temos que fazer a vontade dEle. Aí é uma das coisas que eu falo para mim mesmo, né, na hora das lutas. Eu digo que a vitória, ela só vem se eu continuar. Eu falo para mim mesmo, quando vem as lutas, eu falo, olha, tem que continuar. Tem que continuar. Às vezes eu me olho no espelho, faz coisa de maluco, né? Mas a fé não é normal, né? A fé é louca. Acreditar no que você não vê, crer no que você não vê, não toca, isso é para loucos. Eu vou para frente do espelho e falo, rapaz, você tem que acreditar em Deus. O que é? Tá amarrado esse diabo, rapaz. Vamos lá. É assim que funciona. É assim que funciona. Quem confia no Senhor como um monte de Sião não se abala e permanece para sempre. Essa é a nossa fé, pô. Não adianta desistir, não adianta desanimar. Não é verdade? Não adianta, pô. Então vamos continuar, cara. Vamos em frente, vamos tocar a nossa vida, deixa Deus trabalhar. Vai chegar o momento e Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Olha, eu preguei essa semana sobre Zacarias no templo. Zacarias queria ter filho, só que o tempo passou, a mulher dele estéril, e ele ficou avançado em idade, a mulher também e tal. Mas Zacarias e a mulher dele andavam sempre juntos servindo a Deus. E um belo dia, ele foi para o templo, e já até esqueceu do filho, né? Já não tinha mais jeito mesmo, né? Humanamente falando, já era. E ele estava no templo ali servindo a Deus, por isso que eu sempre falo para as pessoas, não fique em casa não, vem para a igreja, quer que você escuta uma palavra, é um louvor, é uma oração, e Deus, ele faz ali um milagre acontecer. Zacarias foi pro templo. Ele podia ficar em casa, poxa, Deus não fez milagre na minha vida, eu queria um filho, Deus não me deu. Não, ele foi continuar servindo a Deus. E aí quando ele chega lá no templo, quando ele está lá sacrificando, sempre o sacrifício, né? Sempre o sacrifício. Quem planta, colhe. Então, quando a pessoa deposita no altar a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua oferta, sacrifica, faz seus propósitos, faz suas campanhas, Deus responde. E responde muito, hein? Zacarias está lá sacrificando, oh Deus, maravilhoso, Deus, aleluia, aleluia. E aí um anjo aparece do lado de Zacarias e diz, Zacarias. Aí ele olha, né, e fala, meu Deus do céu, temor veio no coração dele. Disse, ó Zacarias, Deus ouviu tua oração. Eu fico imaginando, o que Zacarias pensou, qual oração? Porque eu faço tanta, né? Igual a gente, né? A gente faz tantas orações que se um anjo aparecesse pra gente e falasse, ó, Deus vai responder a sua oração. Tu fala assim, meu Deus, deixa eu pegar aqui
Aí tu vai lá nas suas anotações, será que vai ser qual? São tantas, é ou não é verdade? Mas Deus disse para Zacarias qual era a oração que ele tinha feito. Deus nunca deixa ninguém em dúvida, é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E Deus então falou, Zacarias, Deus ouviu a sua oração e Ele vai te dar um filho. Espera aí, Zacarias falou, ô Senhor, já sou velho, Senhor, avançado em idade, minha esposa estéril, né? O senhor sabe, já não tem muito, né? E como é que isso vai acontecer? Aí o anjo falou para ele, Zacarias, por você duvidar de Deus, Zacarias, o que eu vou fazer? Você vai ficar mudo e surdo. Até brinquei numa pregação, que eu falei assim, puxa vida, há quantos anos a gente não está mudo e surdo, né? Porque Deus faz a promessa e às vezes a gente não acredita nela, né? Deus faz a promessa. Deus fez uma promessa para você de prosperar a sua vida, de restaurar a sua família, de fazer você próspero, de curar você. Pode ter certeza que Ele vai fazer isso. É só você continuar fazendo a obra, é só continuar no caminho da fé. Está no altar, fazendo sacrifício, né? Fazendo sacrifício. Aí, Zacarias, né? Ficou mudo e surdo, porque duvidou de Deus. Meu amigo, minha amiga, confia. Não para não. O milagre pode não ter acontecido agora, mas Deus disse que mantém em perfeita ordem os desejos do nosso coração. Ele não esquece. Então só confia, só adore. Cante esse louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Sai louvando a Deus. E continua a caminhada de fé, continua fazendo o que você fazia para Deus. Volte ao primeiro amor, volte a evangelizar, volte a ser dizimista, volte a ser ofertante, volte a trabalhar, porque isso traz resultado. O Senhor Jesus falou, o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Diga graças a Deus. Bispo, olha, tá fantástico, é isso mesmo. Não podemos desanimar, não podemos desistir, porque não adianta, não adianta. É igual a um agricultor que tem várias sementes, lança a sua semente, não nasceu, o que ele vai fazer? Vai pegar as outras e vai jogar fora? Não, ele vai lá, vai cavar de novo, vai arar de novo, vai orar a Deus e vai plantar de novo. Até dar as sementes, não é assim? A Bíblia nos ensina assim. Então se hoje não aconteceu, vai acontecer amanhã, se amanhã não aconteceu, vai acontecer depois, uma hora vai acontecer. E todo dia lembra, meu Deus, tô aqui, ó, tá aqui, meu Deus, tá aqui, ó. Eu imagino, né, a história de Maria, que a gente acabou de contar, também, né, que a gente vai pregando e Deus vai dando pra gente, né? Isso é maravilhoso. Se ficar aqui, a gente vai ficar a noite toda, o dia inteiro, a noite toda, vai virar aqui, é muito gostoso. Então Deus falou, você vê, Maria lá atrás derramou um bálsamo, um perfume que valia quase um ano de salário, e ela jogou ali nos pés do Senhor Jesus. Ela não quis nem saber se ela podia vender, ganhar dinheiro, ela queria dar aquilo para o Senhor, e deu. Lá na frente, o que ela plantou, ela colheu. Uma morte, e Jesus foi lá e ressuscitou. Não só isso, porque ela foi liberta dos espíritos malignos, ela teve uma vida abençoada, a família dela estava abençoada, tudo mudou, porque até então ela vivia no mundo pecando, né, e era uma vergonha. Imagino eu que a família era toda destruída, e Deus restaurou tudo. Então, faça só a vontade de Deus. Permaneça. Aqueles que permanecerem até o fim, esses verão a glória de Deus, serão salvos. Então, meu irmão, minha irmã, tá difícil, como diz aí, tá doendo, joelho no chão, pede a paz ao Senhor, pede a tranquilidade, levanta e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Deus vai honrar você. E hoje, como Ele fez com Maria, quando fez o pedido, o Senhor Jesus foi até ela, e como fez com Zacarias, que dentro do templo, trabalhando, apareceu o anjo e disse, eu sou o anjo do Senhor, e te digo, hoje eu sou o anjo do Senhor, dizendo para você, volte para a casa do Senhor, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Olha, compartilhe esse vídeo, entre no meu canal do YouTube, Bispo Bernardo de Souza, se inscreva, e se você quiser se comunicar comigo, poxa, entra aí, a gente vai estar conversando, vamos começar a trocar ideias, vamos falar assim, né, da palavra de Deus. Vamos crescer esse evangelho, independente da sua denominação, da sua placa, né, de igreja.
Vamos servir a Cristo. Esse mundo está perdido. A volta de Jesus está próximo. E tem pastores aí brigando entre si, um querendo ser melhor do que o outro. Isso não leva a nada. Eu lembro quando foram até o Senhor Jesus e disseram para ele, olha, bota o meu filho sentado lá do seu lado. Ele falou, não é assim que funciona não. Eu todo dia busco a minha salvação. Todo dia eu estou lá, meu Deus, não esquece de mim não, Senhor. Perdoa meus pecados. Porque não é fácil viver nesse mundo. É ou não é verdade? Não é fácil. Não é fácil. Então vamos nos unir em oração, tá certo? Compartilhe, se inscreva no canal, vamos entrar em contato, vamos glorificar o nome de Deus. Eu tenho certeza que Deus, lá no céu agora, está feliz de ouvir isso da gente aqui, tá certo? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.